A dominância fiscal estaria levando a incerteza sobre a Selic, porque essa situação de desequilíbrio faz com que a crise fiscal domine a política econômica, impedindo, por exemplo, que o Banco Central suba os juros. Porque se o Banco Central subir os juros e o Brasil já com uma dívida elevada, o cenário das contas públicas tende a piorar, aumentando ainda mais a inflação. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. O varejo brasileiro continua sendo penalizado. O setor ainda vai ter que superar obstáculos significativos para alcançar um crescimento expressivo. E a recuperação vai depender da melhora nas condições econômicas gerais e também de um aumento na confiança dos consumidores e das empresas. Gosta do canal e gosta das análises? Então contribua com o canal com satoshis via Rede Lightning. Você pode ler o QR Code ou o link que está aqui na descrição. Bom, o Ibovespa sem um viés definido por enquanto, os mercados repercutindo aí os dados de emprego nos Estados Unidos, para agosto mais fracos do que o esperado, o relatório de emprego privado, né, as folhas de pagamento privadas abaixo do esperado. Mas os dados cruciais virão amanhã, com os dados do payroll. Por enquanto aqui a gente tem um engolfo de baixa. O movimento de ontem foi muito forte, dessa divergência de alta aqui, próximo suporte do Bovespa, 135.500. Porque ainda, né, que os mercados deem como praticamente certo que o Fed vai começar a descer as taxas de juros a partir desse mês, no dia 18 de setembro, os investidores ainda estão bem preocupados com o andamento da economia mundial, porque os dados aí do PMI, pouco animadores, pouco nada, né? Produção industrial nos Estados Unidos e também atividade de serviços da China, dados bem fracos. Então, essas preocupações trazendo ecos que aconteceu no início de agosto. Os dados econômicos piores do que o esperado, principalmente no emprego, além dessa inversão da política monetária do Japão, o Japão aumentou e pretende continuar aumentando os juros, geraram essas quedas nas bolsas, como a gente já não via há muito tempo. E os mercados voltam a se preocupar, temendo uma recessão. Bom, muito se fala em recessão já há bastante tempo, que o mercado vai desabar, que o mercado desabar, mas só renovando o máximo, é que pode continuar. O PIB essa semana para o Brasil ficou acima do esperado, então pode mudar a trajetória dos juros da Selic. O Banco Central, para mim, vai voltar a aumentar juros. E se o Fed baixar os juros, o Brasil aumentar, onde volta o investidor com força, porque essa diferença que atrai os investidores, atrai o gringo. E eu projetei aqui, essa primeira semana de agosto, uns 100% está nos 138, 189. Mas como ainda não confirmou esse 61,8 aqui, que é o 135.500, o Bovespa pode reverter daqui. O próximo suporte está no 132. E aqui está a abertura do mês de agosto. Então, tem um movimento aqui de correção. Metade desse movimento, que é o 135.500. É o dólar. O dólar abriu aqui com um gap. Eu ainda tenho resistência aqui no 5,62. Tentou uma recuperação. O dólar tem um pequeno topo duplo aqui. Pode voltar aos 5,50, que é a principal zona de resistência para confirmar maior movimento. Ainda não confirmou esse 5,50 ao mês. Há uma pressão de compra aqui, ó, também não confirmou o 5,50. Confirmando, é onde vai renovar e vai bater o 6. Esse movimento aí do mês passado tem um engolfo aqui, um movimento de continuação. Se confirmar esse 5,50, como as sombras ainda estão expostas, é onde o dólar volta outra vez aqui para baixo. Voltar a testar esse 5,50. Porque já vem de uma acumulação desde 2020. Essa bandeirinha de alta aqui. E a próxima máxima
está nos R$ 6. Então, por enquanto, dólar perdendo 0,57. No mapa, petróleo vai se recuperando, mais 3R petróleo perdendo aqui 1%. Consumo, tem Brasil Foods, Arezzo, agora Asas 3, uma fusão com o Grupo Soma. Minério, mais um tombo, quinta sessão consecutiva, já batendo os US$ 90, está bem complicado, as usinas, o excesso de oferta, repletas de minério. Utilidade pública no vermelho, bancos também, varejo, transportes, indústria com Braskem perdendo 1,54, Ambipar perde 2,94. Perspectiva de inflação, aqui a de longo prazo, né, vinha subindo, mas acabou esfriando, ainda assim continua em forte alta, ela não virou aqui a média, passou da média. A inflação real tá vai que não vai, em barba e tijolo, não reverteu ainda, e a de curto e médio prazo esfriou mesmo, porque já tem um tempo que ela vem aqui caindo. Essa aqui é a mais importante. No entanto, se as três estiverem na mesma direção, piorou. Desempenho dos setores no Brasil, que eu tenho o BDR, mas nessa semana, no início da semana, foi bem ruim para Estados Unidos e Europa, os mercados asiáticos também, principalmente o setor de tecnologia. Nvidia na terça-feira perdeu quase 10%, um tombo. A indústria, acima aqui do Bovespa, financeiro, utilidade pública, corrigindo bem hoje, índice de dividendos, eu tenho o Ibov, agronegócio, imobiliário, fundos imobiliários, consumo com pequeno movimento, mas abaixo, materiais básicos, as mineradoras e small caps. E aqui as empresas, hoje eu vou mostrar as análises para o varejo, e aqui a relação das empresas, o desempenho delas em relação ao Ibovespa, como eu costumo mostrar. Melhor desempenho, por enquanto, aqui com Centauro, CIA, Guararapes. Eu tenho Lojas Renner brigando aqui com o Ibovespa. Abaixo, Vulcabras e Enju 3, ainda positivas. E Vivara. Aqui para baixo, eu já tenho Natura e Grendene, já começa negativo. Arezzo, Asas, Arezzo e Grupo Soma. Magazine Luiza, Marisa, Bahia. E o pior desempenho, Americanas. Esse grupamento, mas ó, isso aqui acho que não tem jeito, não. Vamos começar mostrando aqui o WTI. WTI já testando aqui a abertura do ano. WTI foi a 69,45, já atingindo aqui um nível importante. Agora tem um movimento aqui para refazer até a faixa de US$ 70,50, porque ele só vai reverter para refazer esse movimento até a média aqui de 8, superar aqui os 71,50 para sair dessa abertura do ano. Então, levou porrada de meia-noite aí o petróleo, né? Porque a OPEP pretende aumentar a produção, Líbia também, isso tudo pressiona aqui a commodity. A tendência aqui é de uma recuperação, mas precisa sair desses US$ 71,50. Aqui eu tenho a mínima da última semana, US$ 74,24. Abertura da semana passada, aqui está a abertura do mês e da semana, aqui no 76. No 78 máximo. Caiu bem aqui na terça-feira, deu 5,23 a semana, porque a demanda está fraca, não só para o minério, mas também para o petróleo também, principalmente em relação à China, os países que mais importam, os principais importadores da commodity. E o mês. O problema aqui do petróleo, do WTI, é a mínima do ano passado, né? Se confirmar aqui os US$ 63,50, aí próximo suporte está nos 47. E está acumulando aqui. E reversão só em 95.
para refazer essa perna, bater o 100 outra vez. Está complicado, né? O commodity gosta é de barulho, o commodity gosta de aperto. Precisa aumentar a produção, e a Líbia também é um grande produtor. Se voltar a jogar barril no mercado, pesa para commodity. E a formação que a gente tem aqui no trimestre, que é o início do ano, abril, maio, junho, agora julho, agosto e setembro. Essa formação aqui é baixista, mas só vai confirmar aqui embaixo, 63,50. E aí eu projetei aqui o início de 2022. Mas tudo depende aqui do 63,50, porque aí o próximo suporte é 47, já vem de encontro aqui o movimento de 2020. Só reverte 95. E quanto mais escassa a commodity, mais caro fica. Então, possibilidade aqui, como é uma zona importante, de fazer mais uma correção até disparar. Tem um grande vazio aqui para refazer. Espaço que a gente tem aqui entre as médias. Então, vou começar aqui com as análises. Começar com Americanas. O Americanas fez o grupamento, que foi no dia 27 de agosto, e aqui no dia 15 deu mais uma despencada, né? 57%. Só que a Americanas, ela tem aqui um triângulo ascendente se formando. Vai depender muito da faixa de 7,50, né? A principal resistência aqui. Então, os pontos da semana aqui para Americanas, a abertura da semana aí do mês 5,77, e aqui a abertura da semana passada, mês de setembro, 5 mínima, e a máxima, ou lá para cima, os 28, não sei se é isso mesmo. 28 não, 7,65. 7,65 da semana passada. Então, esse é os pontos aqui da semana para Americanas, mas como isso não tem liquidez, não, nem numa hora, então, quem se aventurar, né, tem que ir para gráfico maior. Então, aqui um triângulo ascendente. Se confirmar o 7,50, bate 9. Foi esse movimento aqui de 21 de agosto que confirmou esse fractal aqui. Semana, reparem também aqui no diário, que a média de 8 já vem de encontro ao preço. Isso aqui começa a dar um suporte, e o que pode jogar o preço lá para cima, para níveis mais aqui para cima. E olha, a média de 20 também vem de encontro, e é esse espaço aqui que Americanas tem para refazer. No entanto, precisa aqui de confirmar os 7,50 e aí vai aos 9. Olha a semana, vendo aqui, um pequeno ensaio de bar, pode reverter se confirmar os 7,50 e vai buscar os 9. O 61,8 está em R$ 9,29. E o mês de agosto, 89,51 de queda. Trimestre, esse 9,50, o que que eu botei aqui? Que eu não sei o que que é. Deixa eu ver aqui. Eu marquei esses 9,50, mas é o próximo ponto aqui de retorno aqui para Americanas, né, se aproximar desses 9,50. No mês, a abertura do mês de agosto é 55, é que eu nem tenho a abertura do ano dela. Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui para cima. 90,86. Então, olha o espaço bom que tem até a média de 8. É claro, enquanto ele vai oscilando, o preço vai oscilando, a média também anda, né? Então, aqui depende muito do 7,50. Bom, a situação no varejo do Brasil ainda há muitos desafios a se enfrentar, porque há vários fatores, né, que continuam dificultando o crescimento do setor, como a taxa Selic, né, que continua alta, então o Banco Central tem que controlar a inflação, mas aumentando os juros encarece o crédito. Isso se encarece o crédito, reduz o poder de compra, né, porque a inflação corrói o valor da moeda, né, do real, moeda fiduciária é isso. Então, a única saída que a gente tem
né, para se livrar das garras do governo, desses bancos, de interferência de Banco Central, de interferência de política monetária, é o Bitcoin. É a única saída, é a única solução. O endividamento das famílias que continua alto, né, as pessoas continuam altamente endividadas, isso limita a capacidade de consumo e também não tem crédito para nada, porque vocês já estão devendo. E aí, né, o rendimento, né, o salário do mês, uma parcela significativa, vai para pagar dívida e não sobra dinheiro para nada. A inflação que continua alta, né, continua pressionando os preços dos bens e serviços, isso reduz o poder de compra, o desemprego, né, porque no Brasil a maioria é informal, a maior parte são empregos informais, os que têm carteira assinada nem sempre são bem remunerados também. E as incertezas com a certeza econômica, né, política, também estabilidade política, certeza em relação às políticas econômicas do governo, isso tudo afeta a confiança do consumidor. O empresário não tem investimento, não se precisa falar muito, né, desse governo atual. Além, é claro, da concorrência, né, porque elas vão perdendo aí para os sites chineses, para a Amazon da vida, o Mercado Livre, né, o crescimento do comércio eletrônico, isso fica como preferência, né? A gente está vendo isso desde a pandemia, né? Quando foi o boom do e-commerce. Só que elas, né, nunca se preocuparam com essa questão. Então, quiseram fazer tudo entre as coxas e deu tudo errado. Então, Casas Bahia, ela na terça-feira perdeu 11%. Ela já vem revertendo aqui do 7,50. Aqui está a abertura da semana passada. Então, Casas Bahia vem fechar esse gap aqui. Inclusive, Casas Bahia tem movimento até R$ 6,10. R$ 6,16 é a mínima da semana anterior. A abertura do mês de setembro e da semana, 7,40. E a máxima está aqui. Ontem ela fez aqui uma boa recuperação. Confirmou 6,50. Tem suporte aqui também. Voltou a se aproximar do 7. No entanto, aqui é a primeira zona de suporte, que é R$ 6. Só que a Casas Bahia só reverte em 5,50 ainda. Aqui está a abertura do mês de agosto, 4,51. Semana, porque Casas Bahia tem gap aqui para fechar. Porque foi na semana do dia 19 que confirmou 5. Então, a semana passada subiu 16, essa semana já perde 15, já está devolvendo tudo. E abriu com gap, não fechou não. Então, um padrão aqui sem sombra superior, exaustão, está devolvendo, mas esse engolfo aqui não é um engolfo, né? Como se fosse. Para ser engolfo tinha que superar aqui a máxima da semana passada. Mas a gente vê um movimento de reversão aqui. No entanto, só em 5,50. Até o 6 ainda tem uma zona aqui boa de suporte. E o mês? Aqui está a abertura do ano de Casas Bahia, em 11,34. Fez grupamento também, em 15 de dezembro, mas não adiantou bosta nenhuma. E como a barra aqui é grande no mês de agosto, a probabilidade é justamente voltar para esses 5,50, refazer boa parte desse movimento aqui. É o espaço que a gente tem até a média aqui de 8. Acho aqui dos 5,50. Ela só vai confirmar, só vai voltar nesses R$ 11 se ela voltar a superar aqui os 8,50. Aqui sim, os compradores ganham força para ampliar o movimento. Em 3 meses, porque a zona de compra ainda está aqui para baixo, já está até negativo esse movimento aqui de julho, agosto, setembro que eu projetei. Ela tem um espaço bom também para refazer. Onde é que reverte a tendência? Ih, tá longe, para Casas Bahia, tá bem longe. O movimento para ela aqui ainda está bem fraco, tá péssimo, né? Porque ela tem um grande vazio para refazer aqui. É claro, né, que a média também vem acompanhando. Então, até lá, ela vai fazer pequenos movimentos, até que a média se enganche aqui junto com o preço, né, para começar a dar suporte e a força compradora atuar.
Os compradores atuarem com mais força aqui. Por enquanto está complicado. Menos que venha alguma notícia favorável, mas ó, com o PIB mais alto, bem provável o Banco Central voltar a subir juros. E o que é péssimo, né, para o varejo. Péssimo, péssimo, péssimo. Então, a China, como está importando pouco, né, a China está consumindo pouco, inclusive os artigos de luxo. Estão se vendo negros também, porque a China é o principal, é é, um grande mercado para essas marcas de luxo e estão levando porrada de meia-noite também, porque é uma queda no consumo da China e isso está impactando a economia mundial. É uma das forças do crescimento econômico mundial. E agora enfrentando uma queda na confiança e nos gastos consumidores. Tem a situação do setor imobiliário, do ambiente de trabalho, que é muito desemprego, e isso não está apenas reformulando a economia local do país, mas também gerando dúvidas sobre o cenário econômico mundial. O que está ainda segurando, o que está equilibrando a coisa são as exportações, que também não está muito forte. Então, Xi Jinping, ele quer transformar a China num colosso da manufatura, liderar o mundo em inovação tecnológica, mas só que essa busca por essa visão está fudendo tudo, está pesando cada vez mais na economia. É um desequilíbrio muito grande. O crescimento está desacelerando, a gente vê a minério, petróleo, e está se tornando cada vez mais desequilibrado. Vai sustentando um pouco são as exportações e investimentos nas fábricas. Além disso, ainda tem a guerra comercial que a China trava com os Estados Unidos. Complicado. Ainda tem as sanções, Europa, Estados Unidos, com sanções dos carros elétricos, né? Os carros elétricos estão abafando as outras montadoras, né? BYD da vida. Então, aqui o principal suporte é 6, só vai reverter, o problema dela aqui é 5,50. Mas eu acredito Casas Bahia refaça aqui esse movimento. Agora ela tem suporte aqui embaixo, porque tem um gap aqui ainda para fechar. Pode testar aqui o 6,10. Ela não testou ainda. Magalu. Magalu ignorando a barra de ontem. Magalu subiu 3 ontem, resistência aqui nos 12, e aí o suporte agora, abertura de agosto, em R$ 11,30. Abertura da semana e do mês de setembro, R$ 12, mínima da última semana. E a abertura da semana passada em R$ 13,75. Ela também tem um pequeno gap aqui para fechar. E aí ela pode fechar o gap, buscar novo movimento, nova recuperação, porque está aqui a abertura da semana, do mês. Pode ainda voltar a 12 até bater R$ 11,30. Tem muita sombra aqui para baixo, Magazine Luiza. Olha a semana, ela continua aqui no zigue-zague, olha a barra grande aqui no dia 5 de agosto. 10,96. Ela pode voltar a atuar nesses R$ 11, que as sombras aqui embaixo, tá vendo? E no mês ela vai acumulando aqui, nesses R$ 11. Então a média vem acompanhando essa oscilação, tá vendo? Média de 8. Quando a média começar a dar suporte aqui ao preço, é onde o papel consegue reverter. Porque a primeira resistência que a gente tem aqui de Magazine Luiza é 15. Aqui está a abertura do ano dela, R$ 21,27. E R$ 26,33 é do ano passado. Grupamento também, que ela fez em maio, também não adiantou lufas. Trimestre aqui para Magazine Luiza. Também ruim. Pressão vendedora forte aqui. Antes desses R$ 20, não acontece nada. Muito vendedor ali ainda. Então aqui ela acumula mais uma vez, probabilidade, porque ainda tem um gap aqui para fechar, ela já está revertendo.
É bem provável ela bater 12 outra vez, até voltar a buscar R$ 11. Fez um, dois, pode ver o terceiro, a resistência dela está aqui em cima, 15. Está num zigue-zague com o Magazine Luiza. A mínima do ano dela é o mês de agosto, né? 10,60. Vou ver aqui direitinho. 10,62. É a mínima do ano por enquanto. Ainda está brigando aqui em 11. Aqui que as médias continuam paralelas, ela pode fazer mais movimento, volta, e se confirmar os 15, ela volta a atuar aqui em cima. 17,50, que é movimento de maio. Espaço aqui até entre as médias, né? Voltar a se aproximar da abertura do ano. Esse movimento aqui de Magazine Luiza, vamos ver aqui no ano. Máxima histórica dela é pandemia, R$ 280,84. Depois, 2021, perdeu 71, 2022, 62. Esse ano ela perde 45. Então, esse é o movimento aqui em gapzinho ainda para fechar. Ela ainda pode voltar a atuar nos 12, fechando o gap. Mais um movimento. Grendene. Grendene brigando no 6 ainda. E ontem, não foi Grendene, não, foi em outro papel, Guararapes, aliás. A Grendene ainda briga no 6. Aqui está a abertura do mês de agosto, em R$ 5,87. Os pontos da semana, a abertura do mês de setembro e da semana 5,96. Abertura da semana passada, máximo. E ela tem resistência aqui no 6,12. Então, a probabilidade de ela fazer mais um movimento no fecho de ontem para voltar a atuar aqui para baixo. Porque a mínima da última semana está aqui. Ou seja, ela volta a buscar os R$ 6. Volta a atuar em sombra, vem buscar os 5,90. A probabilidade é ela fazer mais um movimento aqui, mas a liquidez está péssima aqui também numa hora, para a Grendene. Semana, R$ 6 ela ainda não confirmou, e ela vai nesse zigue-zague aqui desde abril, entre 6,50 e R$ 6. O mês. A gente tem um engolfo aqui de agosto, engolfo esse de baixa ainda. As médias se cruzando. Fazendo suporte ainda nesse 6, porque a abertura de agosto é 5,87, ainda não confirmou. O problema dela, se ela perdeu 5,50, aí eu tenho aqui a abertura do ano passado, que é 4,83. A abertura do ano dela é 6,78 e de 2022, 6,70. Aqui já é movimento de 2021. A máxima histórica dela é agosto. O e-commerce explodiu na pandemia e em 2021 muitas renovaram o máximo, mas desde então, caixão e vela preta. E ela tem a resistência aqui no 6,50, já tem duas resistências aqui, que é ano passado e a abertura desse ano dela. Aliás, 2022, 6,70 e 6,78. Então, olha a pressão de venda, a gente vê pelas sombras. Agora, a reversão dela acontece nos 5,50. 3 meses. Também pressão de venda ainda, porque padrões baixistas do final do ano, início desse ano. Então, se ela confirmar os 5,50, aí eu tenho o movimento aqui do ano passado. Ela vem para 4,80. Grendene ainda segue em tendência de alta. Onde é que ela vai reverter esta tendência? Aqui nos R$ 4. Aqui para baixo. Mas não está muito animador, não, aqui no papel. O desempenho dela ano passado também foi fraco. E é bem provável ela voltar para a abertura do ano passado. Então, ela vai buscar uma recuperação
para voltar aqui para a mínima da semana anterior, 5,90. Então, na China, os consumidores estão controlando os gastos. O mercado imobiliário em queda, crise na siderurgia, os governos locais se afogando em dívidas e os investidores, os estrangeiros, levando embora o dinheiro. A pressão aí no mercado acionário também, no mercado de ações. Tudo no momento também que a população envelhece cada vez mais, envelhece rapidamente. Então, há poucas expectativas de que o Xi Jinping vá fazer alguma coisa, porque a grande expectativa era em julho, a reunião do Partido Comunista. Mas não aconteceu nada. Uma expectativa grande de que o governo ia tomar medidas, né, para aumentar a segurança econômica. Nada aconteceu. Acabou broxando aí. Então, está fazendo um rombo, né, na economia mundial. Essa queda no consumo na China. O mercado imobiliário chinês foi um pilar de acumulação de riqueza e vitalidade econômica por anos. No entanto, com a queda no valor das casas, né, das propriedades, as pressões contínuas sobre os preços das ações também, isso, o poder de compra, o poder aquisitivo das famílias está diminuindo, né? Isso resulta em uma queda significativa também na confiança do consumidor. Natura, nas tretas de Avon, Chapter 11. Natura, abertura do mês de agosto, R$ 15,06. E ela tem aqui um grande ombro, cabeça a ombro, mas ela ainda não confirmou os R$ 14. A possibilidade é de fazer mais movimento aqui, ó. Por enquanto, o inside bar, ela fazer mais um movimento. Tem o gap de ontem também, que ela abriu com um gap em 13,50, que é a abertura da semana e do mês. Abertura da semana passada. 14,21 é máxima da última semana. Então, ela pode voltar a atuar nos 14 ainda. Ela vai fazendo suporte aqui por enquanto. Se a correção aumentar, ela fica aqui na faixa de 13,50 ainda, vem a 13,30 para fechar o gap. Isso pode reverter novamente. Ela ainda não confirmou os 14, né? As médias continuam paralelas. Desse movimento aqui no dia 12 de agosto, esse grande engolfo de baixa, ela perdeu 16% na semana. Foi quando a Avon anunciou o pedido de recuperação judicial, Chapter 11, assim como fez Gol, a Avon também, recuperação judicial nos Estados Unidos. E aqui tem o ombro, cabeça a ombro. E ela ainda não confirmou esses 14. Do mês também, uma grande cunha ascendente, que é padrão de reversão, padrão baixista. Ela já testou a abertura do ano, que é 16,23 em agosto, engolfou. Vai depender também dos 14. Então, as médias aqui ainda vão se cruzar, é onde ela pode voltar a 14 até desabar. Desabar, isto é, né, o movimento dela é em novembro do ano passado, que é R$ 12,30. E aqui está a abertura do ano passado, que é 10,99. Então, a principal resistência de Natura não é 18, é 20, porque eu tenho o início aqui de 2022. A abertura do ano está aqui. A tendência dela também é de baixa, e ela só vai reverter aqui em cima, 33,50. O que agrava esse cenário na China é a fraca situação de emprego. Só aumenta a incerteza entre os consumidores, porque eles preferem poupar, economizar mais e gastar menos, que é o que está acontecendo. A poupança, as taxas de poupança alcançaram já níveis recordes. Indicativo claro da ansiedade generalizada entre os consumidores acerca do futuro. Então, com o escorpião no bolso. E essa redução de gasto com consumo na China significa menor demanda por importações. Isso afeta as dinâmicas do comércio mundial e restringe o crescimento econômico em outras nações também. Já viu a PEC das blusinhas também, que foi quando é que foi? Mas foi em julho, já não lembro. Quem quiser comprar no site chinês vai pagar mais, né? Isso aí. Então, a probabilidade é Natura fazer mais movimento
até terminar o ombro, cabeça a ombro, que é novembro do ano passado. 3 meses, ó. Pode refazer o movimento. Mínima do ano passado é 9. Aliás, 2022, esse é o principal suporte. A zona de compra de Natura está aqui embaixo, essa parte verde aqui, ó. Aqui para baixo. Em 12 meses. Ela vai devolver o movimento, boa parte do movimento do ano passado. Até R$ 12,30 tem movimento aqui para a Natura. A tendência dela é de baixo, só vai reverter para cima. O gap aqui, de 13 de agosto, ela nem fechou. Confirmou os 16. Arezo, Asas, Arezo e Grupo Soma. Essa é a outra que vem levando porrada de meia-noite. Bela fusão, né? Pivô de baixa, foi esse último movimento aqui de 54. Já no dia 29, gap de fuga. 30 de agosto, uma sexta-feira, gap de medida. Voltou a atuar na abertura do mês de agosto, que é 49. E ontem, uma recuperação. No entanto, a pressão de venda continua. O que eu tenho aqui ainda, para Arezo, teste, ó, pressão vendedora continua, já ela perde 2,5, é a mínima do ano, está nos 45,50. Então, os pontos da semana, abertura da semana e do mês de setembro, 48,74, mínimo. Abertura da semana passada, 52,77. Olha a semana. Ela só vai reverter se por acaso ela parar aqui nesses 46, ela só reverte, né, começar a acumular aqui, só reveste no 56. Mas eu acredito que ela ainda vai buscar a mínima do ano. E podendo até renovar, porque o 61,8 da projeção de agosto é 42,7. Eu tenho Gravestone Doji, que o padrão é o quê? É para enterrar mais os preços, né? Jogar os preços lá para baixo. E também um engolfo aqui de baixo. Então, por enquanto, como ela tem sombra, é voltar nos 45,50. Porque as médias estão paralelas e acompanhando aqui a oscilação, a movimentação aqui do preço, que é baixista, né? A pressão de venda continua. Então, a abertura do ano dela está aqui em cima, 63,87. Aqui de 2022, R$ 70,66. Do ano passado, R$ 74,08. Então, o próximo suporte dela é 42. Ela ainda pode renovar a mínima do ano, já trabalhando pandemia. A mínima da pandemia é 27,57. Tá bem ruim aqui para Arezzo. Vem cada sapato uma fortuna, só que não. E aí, a tendência dela, movimento de alta, a tendência dela reverte aonde? Aqui embaixo, na faixa dos 30. Já reverte aqui, já perde tendência ao ano. No ano, ela perde 26, 27%. Então, tá bem ruim aqui, desde a fusão, tá osso. Ela já vinha no movimento baixista, que ela brigou bem aqui no início do ano, no 64, e aí em abril começou, né? Só em abril ela perdeu 19. Então, quando essas empresas começam com fusões e aquisições, sai de baixo, vem merda aí. Não é boa notícia, é um mau sinal, é um péssimo sinal. E além disso, a China também, ela enfrenta um excedente em bens de consumo, um excesso nos estoques em bens de consumo e também nas commodities. A gente vê o minério, por isso que essa enxurrada de minério de aço chinês vai toda para o Brasil. Mesmo com a alíquota que o governo colocou, né, nas cotas, né, de importação, mas que ainda não refletiu na siderúrgica, uma CSN, uma Gerdau, tá tudo levando porrada. E a própria Vale.
As grandes mineradoras já estão preocupadas, até mesmo a Baowu Steel, que é a maior produtora e é chinesa. Então, com esse acúmulo de bens excedentes, surge uma pressão muito grande para reduzir preço. E aí começa a desencadear essa espiral deflacionária nos mercados globais, a China espalhando a sua deflação no mundo. Vai exacerbar ainda mais os desafios econômicos ao redor do mundo. Mas os mercados de luxo também estão sentindo bastante a pressão, né? Porque a China, ela gasta bem os produtos de luxo. O que a gente vê das grandes marcas aí é o consumo está bem fraco. A Vivara. A Vivara tem a abertura da semana passada em 27,33, tá vendo aqui a pressão de compra, ou seja, ainda não confirmou os 27,50. Ontem ela subiu 3,97. No entanto, o sinal aqui é de exaustão, justamente nessa faixa 50. O que ela pode estar formando aqui também é um ombro, cabeça a ombro. Então, a Vivara tem movimento em 26,42, ou seja, vem de encontro mais uma vez aqui as médias, mas o principal suporte dela é 26. Aqui está a abertura do ano passado e aqui de agosto. Então, se ela confirma os 26, ela volta para cá, no próximo suporte. Tem movimento até 26,42. E aqui a abertura da semana e do mês de setembro. Se ela reverter aqui da faixa 50, apesar dessa pressão de compra, ela tem uns 27 aqui para testar, porque a média está flat, vendo aqui 26,80, movimento que ela pode refazer. O espaço até a média de 20, por enquanto é só, porque só em 26 é que reverte. Na semana, a gente tem aqui movimento de continuação, que ela ainda tem gap para fechar, gap de 18 de março, quando saiu notícia aí de Vivara, e ela tem movimento até os R$ 30 para fechar esse gap. Aqui as médias indicam continuação. No entanto, a gente tem um pequeno alargamento aqui já. Dá muita pressão nesses 27,50, porque a abertura da semana de 18 de março está aqui nos 28. E aí, se ela reverter, o suporte está aqui. E a média também de 20 vem acompanhando, e onde ela pode voltar ainda nesses 24,53, que é a abertura do ano passado. Até fechar o gap. Ela tinha formado aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. E a neckline é justamente esse nível aqui. Como houve um rompimento, ela ainda não voltou. Geralmente acontece, mas ela também pode disparar. Isso vai depender dos 26. Olha o mês. Indica também esse retorno aqui, os 24,50. A média de 8, pontando aqui para baixo. Ou seja, o que vai mostrando que os 27,50 já é o limite de recuperação. Se a gente puxar um fibo aqui desse movimento, ela já está no 50%, ela tem 50% de movimento aqui, os 28 já é o 61,8, já é uma zona de venda. Nada impede que ela continue, mas se perder os 26, suporte aqui embaixo, abertura do ano passado. Aliás, 2022, a abertura do ano passado está aqui embaixo, que é 21,68. E do ano dela, R$ 34,05. Aqui, abertura de 2022. O movimento hoje vai ficar parado assim, inclusive a maioria dos papéis. Deixa eu ver o Bovespa aqui. Ó, o Bovespa ainda meio barra, meio tijolo. Se reverter, vem buscar os 135,500. Tá bem. Petrobras também está com muita volatilidade, né? Sarrando ali entre os 37,80 e, aliás, os 38,80 e os 38,50, não saem ainda daquele range. Mas aqui é o próximo suporte, se perder os 26. Ela ainda tem um gap para fechar.
refaz o movimento até disparar. O principal suporte dela, o problema aqui de Vivara, é 20. E ela já testou esse ano. Foi em junho. A mínima está um pouco mais abaixo. O que eu projetei aqui? Eu projetei o início desse ano, que ela engolfou. Mas enquanto ela não perdeu os 20, nada feito. Então, 61,8 está em 15,72. Se porventura ela confirmar, que já há muito tempo que há muita pressão de compra aqui. Chega aqui, os compradores ganham, joga o preço lá para cima. Mas se porventura ela confirmar, ela vai a 15,72, que é o 61,8. Esse padrão aqui. Mas, ó, tá de lado desde que da estreia dela, que é 2019, começou a ser cotada. Então, esse é o movimento aqui para Vivara, exaustão ontem, hoje já uma indecisão, esses 27,50. Se reverter, ela vem buscar o número inteiro, que aí tem suporte aqui embaixo, nos 26,80. Faz esse movimento até a média de 20, recupera, e aí vem buscar aqui os 26,50. Mas 26 é o principal suporte. Vulcabras. Vulcabras, trabalhando aqui numa bandeirinha, mastro bandeira que eu projetei aqui, ela já bateu 61,8, foi a 18,62, até cravou. E sempre que você for projetar algum movimento, não vá querer buscar o 100% de cara, porque normalmente, quando bate 61,8, reverte. Esse caso aqui, olha, as sombras, né, a pressão de venda, que é 18,50. Então, os pontos aqui da semana, para a Vulcabras, abertura da semana passada, abertura dessa semana do mês de setembro, e aqui está a abertura do ano dela, 17,42, por isso que está uma pressão de compra aqui. E aqui é a abertura do mês de agosto. Então, a Vulcabras tem movimento até os 17,50, ou seja, probabilidade é ela voltar para cá. Se confirmar, a média está flat, mas só aguardando ela aqui nos 16,50. Então, aqui, olha, é uma pressão de venda, divergência de baixa, ela já se aproximou de 18, vai buscar uma recuperação pequena, até o fecho de ontem, e aí sim, ela vem buscar o número inteiro, porque a máxima da última semana, R$ 18,02. É o espaço até a média de 8 aqui, ó. Semana de Vulcabras, uma acumulação aqui, desde o dia 12 de agosto. No mês de agosto, ela subiu a primeira semana 13,94, refez tudo aqui num candle só. Ela, por enquanto, vai atuando nessas sombras. A máxima histórica dela é de 13 de novembro, 19,77. Mas está aqui numa faixa 50. Esse aqui, movimento anterior, que é janeiro e também março, reverteu. Olha o mês. O problema dela aqui está nos 14, que é a faixa de 14,50. Porque eu projetei aqui um mês ou em 3 meses. O que eu projetei aqui foi o início do ano, janeiro, fevereiro e março, e aí ela já bateu os 14,50, então o problema dela está aqui. Ela reverte aqui. E depois a faixa de 11,50, que é o espaço até a média de 20. Eu ainda tenho aqui para Vulcabras a abertura de 2021. 2021 não, 2011. Essa barra grande aqui em R$ 21,33. A recuperação dela aqui. E, ó,
Se aumentar o gráfico, se puxar mais, ela fica essa bolacha. A máxima histórica dela está lá para cima, 2004. Então, ela pode terminar o movimento aqui nos 21,30. É 2011 essa barra grande aqui. O problema, 14,50. 14,50 aqui para Vulcabras. Aí eu tenho a abertura do ano, aqui do ano passado, R$ 10,20, e de 2022, R$ 7,37. Inclusive, a média de 200 ligeiramente flat. Mas, por enquanto, aqui, vai buscar recuperação, vem testar os 18. A indústria automotiva também na China apresenta esse exemplo claro dos efeitos mistos da recessão econômica, porque o mercado automotivo mais amplo também está em dificuldades. Isso vai criando um ambiente desafiador para as fabricantes também, para as montadoras, né? As estrangeiras, porque há uma queda muito grande das importações também para os carros, Porsches da vida, já não estão importando tanto. Está bem complicado. Essa mudança no comportamento do consumidor na China está resultando nessa perda de participação no mercado para as marcas estrangeiras e acaba pressionando os resultados, né, a lucratividade, claro. Consumo discricionário é outra área onde o impacto está sendo fortemente sentido, porque as empresas americanas têm grande exposição ao mercado chinês e travando essa batalha comercial também com os chips, isso está prejudicando o desempenho dessas empresas e os gastos diminuindo. Então, aqui vai buscando uma recuperação. Guararapes. A Guararapes deixou ontem aqui uma estrela cadente, porque ela está perto aqui da abertura de 2022, 9,68. E ontem até mostrei uma entrada aqui para ela, quando ela reverteu dos 9,50, encontrando suporte aqui na máxima da última semana, só que ela testou os 9. Se ela perdeu os 9, agora ela só para em 8,57. Tá vendo aqui? Ela vai buscando uma recuperação, já tem resistência em 8,75. Mas daqui, olha, a barra ignora, né, ignora a barra, e aí termina aqui em 8,57. Até a faixa de R$ 8 ela ainda tem suporte, porque ainda tem esse gap aqui de 8 de agosto que ela não fechou. E aí 7,50 que está o problema. Então aqui também dá uma entrada em Guararapes para buscar os 8,57. Aqui está a abertura da semana e do mês de setembro e a mínima aqui para baixo, a máxima em R$ 9,12. Da abertura do mês de agosto em R$ 6,85. Só que a Guararapes, como eu tenho aqui esse movimento de 2022, e eu ainda tenho as sombras aqui no final do ano, eu acredito que ela continua em movimento, vai bater os 10 até refazer parte desse movimento. E aí sim é onde ela vem buscar os 7,50. Ela refaz boa parte desse movimento até disparar. As médias vão dando suporte, o movimento pode continuar. Olha, em 3 meses. Por enquanto, ignorando a barra de abril mais junho, mas o movimento aqui é limitado, nessas sombras ainda. O Ararape só vai reverter aqui para cima. Ela só reverte aqui nos 14, já 14,50. Essa tendência de baixa. 27,90 é a máxima histórica dela, que é a pandemia. Então, eu acredito aqui que ela ainda vai bater os R$ 10. E ela só reverte aqui para cima. Pandemia, ela perdeu 60%. Tá vendo aqui, olha? A mínima
de 2020 está aqui também nesses 8,50. Então, eu acredito que aqui ela ainda encontra suporte para bater os 10 ainda. Esse é o movimento aqui de Guararapes. E ignora a barra e termina aqui em R$ 8,57, ó, ali na mínima da pandemia. Lojas Renner. A Renner ontem ficou pelo 17,40, ou seja, ainda tem aqui a faixa 50 de suporte, dando suporte, o movimento da terça-feira, gap. O padrão de ontem, de continuação, e aqui está a abertura do ano passado dela, que é 19. 13,36 a abertura do mês de agosto. No entanto, aqui eu tenho a abertura da semana passada. Então, mesmo que ela retorne, acredito que ela vai reverter. E aí, ainda assim, não vai confirmar ainda essa faixa 50. Ela tem suporte aqui embaixo, 17,31. Aqui está a abertura da semana e do mês de setembro. A Renner tem movimento até R$ 16,72. Esse espaço aqui até a média de 20. Agora, o problema dela é 15, aqui para baixo. Olha a semana. A gente tem aqui, primeiro ela formou o topo duplo. Voltou nos 12, recuperou. A tendência é ela refazer esse fractal aqui. Olha o mês. Ainda atuar aqui nos 19. Inclusive, ainda tem longa sombra aqui do ano passado. Tem movimento aqui de junho. 11,98, que é essa barra grande aqui de novembro do ano passado. A mínima do ano passado é outubro, que é 11,49. É a mínima do ano dela, por enquanto está aqui nos 12. E aqui está 2022, que é R$ 27,55. Eu acredito que ela ainda vai testar os 19 aqui até reverter. A abertura do ano dela está aqui, ó. É 16,87. 3 meses. Né, tem um espaço até a média de 20. Vamos lá. E ela também está aqui, por enquanto, ainda nem testou o 61,8, né? É da projeção aqui do final de 2022, um Golfo. E 11,98. 11,98 não, R$ 11,20, que é o 61,8. Ela nem testou. Depois o 100% é 6,55. Então, para ela reverter esse movimento aqui, essa tendência aqui, vamos em 6. Voltar a superar 2022. E no ano, ela também vai de encontro aqui, o movimento de estreia dela, que é 2005, a abertura está aqui em 13,86. Depois os 14 aqui, ela está com suporte, é uma pressão de compra, ó, tem a média de 20 aqui também. O espaço tem a média de 8. Por enquanto, ela tem movimento aqui nos 19. Eu acredito que ela ainda vai testar. Isso aqui pode até passar, porque tem muita sombra ali, né? 19, ela refaz aqui esse movimento, que é julho, final de julho do ano passado. Aí ela faz uma correção até bater 21, que é a média de 200 também vem andando, até de encontro aqui ao preço. Ela pode reverter daqui, voltar a buscar os 17,30. Os papéis vão ficar assim meio de lado até, até sair os dados do payroll amanhã. Então, diante desses desafios econômicos, Xi Jinping, a visão dele, a política chinesa, ela está mais voltada para regulação do que para estímulo. É uma troca de sanções que ninguém merece. E nos últimos meses, o governo chinês introduziu uma série de novas regulamentações, em vez de adotar medidas agressivas, para quê? Para estimular esse crescimento, para estimular o consumo. E não está se vendo isso. Então, a ausência de medidas de alívio do
governo já até implementou algumas, mas que não surtiu tanto efeito, só sugere que Pequim está priorizando a estabilidade em detrimento de uma expansão econômica agressiva, mesmo enquanto o crescimento continua lento, porque são as exportações que ainda vão dando algum equilíbrio. Mas se a gente pegar a maior parte, está tudo desequilibrado. CAB3, CIA. Ó, ontem também mostrei uma entrada aqui de CIA, bateu os 10. Na verdade, foi hoje que ela terminou, o movimento aqui de abertura. Ela engolfou, mas o padrão aqui é baixista ainda. O que vai determinar aqui o movimento, ela voltar a atuar aqui embaixo, 9,50, o primeiro movimento dela aqui, é a faixa dos 10, né? A faixa aqui de 9,90, que é a abertura da semana e do mês de setembro. Por enquanto, ela vai brigando aqui, tá vendo? Até a média de 8. Vai voltar a testar o fecho de ontem. Deixa eu ver se a máxima é 10,37. Máxima 10,37. Aqui, abertura máxima. Não, máxima 10,78. 10,37 é a abertura da semana passada. Aqui está a abertura do mês de setembro e da semana. Ela tem movimento até 9,83. Se ela reverter, vai ficar nesses R$ 10 ainda. 9,36 mínimo. Então, o movimento que ela tem para refazer aqui ainda. Se perder os 10, o espaço que a gente tem aqui até a média, inclusive a de 20 aqui, a de 200, aliás, tá ligeiramente flat. E aqui a abertura do mês de agosto. Semana. A semana ela tinha mostrado exaustão na semana do dia 19, porque a reversão dela é 11. O que eu acredito aqui é que CIA vai formar um ombro, cabeção, ombro invertido. Por isso, eu acredito que ela volta aqui nos 9,50. Como a barra é grande, ela volta a se aproximar da abertura. Então, ela vem até os R$ 9,30, recupera. Se confirmar os 11, que é a neckline, ela volta a atuar aqui no movimento de abril. Que a máxima histórica dela não é essa, não. Eu tenho média flat aqui, ó, em 7,30. Projeção que eu fiz aqui de 10 de junho, só que ela não confirmou os 9. Aliás, ela confirmou, né? Ela se aproximou de 8, ela refez aqui o movimento. E o mês, que ó, ela veio se aproximar aqui da abertura do ano, que é 7,85. E ela ainda está numa zona vendedora, mas as médias apontando aqui para cima, ou seja, confirmando essa recuperação. E ela renovou a máxima do ano em abril, que foi a 12,80, perto da abertura de 2021. Então, chegou também outra zona vendedora. Aqui, por enquanto, pequeno sai de barra. Então, se ela confirma os 11, ela volta a atuar nessas sombras aqui. Volta nos 12,80, que a máxima histórica dela é 2019. 19,47. E foi aqui, ó, em julho de 2021, aí em agosto, o trem despencou. Então, tá uma recuperação, fez uma recuperação boa aqui em V. Ela não terminou, né? Mas foi essa barra aqui que confirmou o fractal. Então, ela recuperou bem aqui em V. A abertura do ano passado dela está em 2,28. Aqui de 2022, que é 6,17. E aqui do ano. Então, o problema dela está aqui para baixo ainda. Se ela superar os 11, ela volta aqui na máxima do ano. Então, está bem complicada essa situação nessa queda do consumo. Isso está criando repercussões significativas na economia mundial, né? Porque a China, dado o papel central que a China desempenha no motor de crescimento global. Então, já está reduzindo a demanda por commodities, a demanda é fraca, os efeitos nas cadeias de suprimentos,
a diminuição das exportações globais e também o impacto nos investimentos. Essa probabilidade aqui para CIA, está bem parado aqui o movimento. O negócio vai sambocar amanhã, vai dar aí com payroll. Eu acredito que eles vão manipular, como sempre, os dados, né? E já o dado emprego privado ficou abaixo do esperado, pedido de auxílio-desemprego também, um payroll mais morno para continuar dando essa expectativa, gerando essa expectativa do corte de juros no dia 18. E dia 19 tem Banco Central Europeu e Inglaterra. A Europa diz que vai cortar. A Europa também está muito bonita. A situação aqui da economia. Portugal está muito bonito. Só que não. Centauro subiu forte ontem, 10%. Centauro bateu os 18,50. Abertura do mês de agosto, R$ 15,28. E os pontos dela aqui, 17,70 máximo. Aqui está a abertura da semana passada, abertura do mês de setembro da semana, 17,35. Ainda tem movimento até os 17. O espaço aqui entre as médias estão paralelas, né, indicando continuação pelo movimento de ontem. Reversão é 16,50, está aqui embaixo. Então, aqui, como ela já teve um forte movimento ontem, também mostrou exaustão, que ela bateu os 18,50 ontem. Candle de indecisão, começa o primeiro movimento aqui para Centauro. Qual é o primeiro movimento dela? A divergência aqui de baixo é 18. 17,80. Suporte aqui para Centauro. 17,87. Antes aqui da máxima da última semana, tá? Um movimento aqui muito grande ainda. Então, divergência de baixa. Ela já abriu aqui com gap, mas já fechou. Sinal de indecisão após a exaustão de ontem. Então, a gente tem metade aqui desse movimento. A faixa aqui dos 17,60. Segundo trimestre dela foi positivo. Ano passado também teve um bom desempenho, primeiro trimestre, final de 2023. Está se recuperando no Centauro. O padrão da semana é baixista, então provavelmente ela vai continuar nesses 18,50, ela vai reverter. Espaço que a gente tem aqui até a média de 8, né, os 17, ela tem um engolfo aqui por enquanto. E ela já tinha aqui uma acumulação no mês. A Centauro, ela já chegou aqui em novembro de 2022. Que é aqui a faixa dos 19, foi aqui que ela confirmou esse fractal. Então, já bateu aqui a abertura de novembro. Pode reverter. E o principal suporte dela aqui, 16,50. Nível de suporte importante. Mas ela ainda tem movimento até R$ 21,40. É a abertura de 2022. Aqui é a abertura do ano passado e a abertura do ano dela está em R$ 11,56. Até fez uma acumulação aqui no início do ano, estourou em julho. Em julho ela subiu 26%. Probabilidade dela terminar, mas eu acredito aqui que ela corrige até bater os 21,40. Aí ela reverte outra vez. Porque aqui eu tenho mínima da pandemia, que é 14, mas ela já superou esse nível, já ficou lá para baixo. Mas é 14 ali. A pandemia aqui, março, mês de março. 14,19. E a tendência é ela bater os 21. E é 2022. A máxima histórica dela é pandemia, que é fevereiro. Vamos ver aqui. R$ 52,10. Em março ela perdeu 44, depois começou a reverter em julho de 2021.
mas ainda assim segurou bem aqui nos 21,40. Ela só foi confirmar mesmo no final de 2022 já. 3 meses. Está tentando reverter. E aí, já que ela vai reverter em 24, já no início aqui de 2022. A tendência dela é ainda buscar esses 21. Olha a média de 20 aqui, ó. E ano. No ano, ela ganha 59. Vem a caminho dos 21. Mas reverter só acima dos 24. Então, aqui já mostra uma indecisão na divergência de baixa. O primeiro movimento dela aqui é 18, 17,80 para a Centauro.